Sabe, quando a gente pensa numa grande causa, é natural focar em quem está lá na linha de frente, né? Mas por trás de toda a grande ação, existe uma rede de apoio, muitas vezes invisível, que sustenta tudo. Hoje, a gente vai mergulhar numa análise bem interessante baseada numa lição bíblica que organiza a participação em missões de três maneiras essenciais. E o ponto central é que todo mundo, de um jeito ou de outro, pode fazer parte disso. E aqui já começa a virada de chave. A gente costuma achar que para ajudar de verdade tem que estar lá, fisicamente. Mas essa citação meio que vira o jogo. Ela mostra que o envolvimento vai muito, muito além da presença física. Existem papéis que são absolutamente vitais e que podem ser feitos de qualquer lugar do mundo. Então, vamos ver como essa ideia de uma responsabilidade compartilhada se desenrola na prática. Ok, mas de onde vem essa missão toda? Bom, a raiz de tudo está nesse mandamento fundamental, a ideia de levar uma mensagem para todos os cantos do planeta. Essa é a grande diretriz, sabe? É o que dá a base para toda a estrutura que a gente vai analisar agora. E aqui está o coração da coisa toda, o que a gente pode chamar de tripé da missão. Pensa bem, um tripé precisa das três pernas para ficar de pé, firme. A análise mostra que orar, contribuir e ir não são tipo opções que a gente escolhe. São três pilares que dependem um do outro e que sustentam o esforço todo. Se tirar um, a estrutura toda balança. Vamos começar pelo primeiro pilar, que a lição coloca como a fundação de tudo, a oração. E o que eu acho mais incrível aqui é a dimensão que isso ganha. A gente vê que a oração não é só para dar o pontapé inicial. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. A gente imagina uma figura dessas como alguém totalmente autossuficiente, né? Mas não, ele pedia ativamente por orações, mostrando que ninguém, não importa o quão forte seja, trabalha sozinho nessa jornada. E não é um pedido genérico, do tipo, ajude os missionários. É quase um plano de ação espiritual. Dê uma olhada nos objetivos. Pede-se para que portas se abram, para que os missionários tenham ousadia, por proteção física mesmo, para que a mensagem seja bem recebida. Cada ponto desses é um alvo específico. Isso mostra o quão estratégico esse tipo de apoio pode ser. Essa frase é uau! Ela resume tudo de um jeito muito poderoso. A oração não é o ponto final, é o ponto de partida. A imagem é muito clara. O ato de se ajoelhar para orar é o que impulsiona outros a se levantarem para agir. É um verdadeiro catalisador e não um ato passivo. Certo, já vimos a base espiritual. Agora, vamos para o segundo pilar do nosso tripé, que é o apoio prático, o apoio financeiro. Aqui, a ideia de contribuir com dinheiro é apresentada como um princípio, sabe? Bem fundamental. A lógica é direta. Aquelas pessoas que se dedicam em tempo integral a essa missão deveriam ser sustentadas por ela. Não é visto como um favor, mas como uma engrenagem essencial para que a obra possa continuar. E é aqui que a perspectiva sobre o dinheiro muda completamente. O slide mostra esse contraste entre os tesouros aqui na Terra, que a gente sabe que estragam, que podem ser roubados, e os tesouros no céu. A ideia é que investir na missão é como fazer um investimento com um retorno eterno. É uma maneira de converter recursos materiais em um impacto que, segundo a lição, vai além do nosso tempo. E isso leva a gente a um ponto central. A contribuição é uma forma de se fazer presente, mesmo que à distância. Se alguém não pode ir fisicamente a um lugar, o seu apoio financeiro pode. É por isso que é chamado de privilégio espiritual, porque é a chance de participar da missão, ultrapassando qualquer barreira geográfica. Ok, a gente já viu o suporte da oração e o suporte da contribuição. Agora chegamos ao terceiro e último pilar, o ato de ir, de estar lá, na linha de frente da missão. Esse momento aqui é muito pessoal e direto. A pergunta é lançada: quem irá por nós? E a resposta vem de uma pessoa que se coloca à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. É o exemplo máximo da resposta a um chamado, um passo voluntário em direção à ação. Mas como é que esse chamado acontece? A resposta é: de jeitos muito, muito diferentes. Não existe uma fórmula mágica. Olha só a diversidade que tem nessa tabela. Isaías foi chamado durante um momento de adoração, lá no templo. Já os discípulos, no meio do trabalho do dia a dia, pescando, e Paulo, numa reviravolta dramática no meio de uma estrada. Isso mostra que o chamado pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora. Só que receber o chamado é só o primeiro passo. A lição deixa muito claro que não adianta só ter a vontade de ir. Essa vontade precisa vir junto com uma preparação séria. Não é só sobre disposição, é sobre estar realmente equipado para a tarefa. E o que significa estar preparado? Bom,
Esse perfil aqui dá uma boa ideia. Não é só sobre conhecimento teórico, mas sobre maturidade, por isso a instrução de não ser neófito, ou seja, não ser um novato na fé, envolve também ser reconhecido pela comunidade e ter uma preparação que vai do espiritual ao intelectual e até mesmo ao prático, para lidar com culturas diferentes. É um perfil bem completo. Beleza, vimos os 3 pilares separados. Mas o segredo, claro, é como eles se encaixam para funcionar como uma coisa só, como um corpo. E para amarrar tudo, a gente volta ao ponto de partida. A lição reforça que a oração não é só o primeiro passo, é a base que continua sustentando tudo. É o que dá força tanto para quem vai, quanto para quem contribui. É, de fato, o fio condutor que une todos os lados da missão. Então, a grande mensagem no final das contas é essa. O sucesso da missão não depende de um único herói, mas sim da participação de todos em pelo menos uma dessas 3 áreas. A questão não é qual papel é mais importante, mas sim o compromisso de cada um em assumir seu lugar, seja orando, seja contribuindo ou seja indo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que vai muito além do tema de hoje. Em qualquer grande causa, seja ela qual for, qual é o verdadeiro valor daquele apoio que ninguém vê? Como é que a gente mede o impacto daquelas pessoas que não estão sob os holofotes, mas que no fundo são as que tornam tudo possível? É uma reflexão em tanto sobre como o trabalho em equipe funciona de verdade.